Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Funds Explorer. Eu sou Giovana Oliveira e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, conversando sobre fundos, sobre os assuntos que vocês gostam que a gente traga aqui para vocês. E hoje nós vamos falar de temas muito legais, vamos falar sobre fundos de papel. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, antes de eu apresentar também o nosso convidado super especial que está aqui com a gente hoje, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo quais são os próximos conteúdos que vocês querem que a gente traga, porque nós estamos sempre de olho nos comentários e a interação de vocês é muito importante para que a gente possa continuar criando conteúdo aqui para vocês, para falar sobre fundos, para falar sobre finanças e sobre educação financeira também como um todo. Então, recado dado, vamos falar agora sobre o nosso tema de hoje, sobre o nosso convidado também de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um fundo de papel que é o Axis 11, um fundo da Axis, que é uma gestora de investimentos brasileira que vem crescendo muito nos últimos anos. E para falar sobre ela, nós estamos aqui com um convidado mega especial, que é o Arthur Carneiro, que é fundador e gestor da Axis. Arthur, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Gostaria de pedir para que você se apresentasse um pouco para o nosso público, contasse sobre você e também contasse um pouquinho sobre a Access. Giovana, muito obrigado pelo espaço, por permitir que a gente aqui na Axis fale um pouquinho mais do nosso fundo, da forma com que a gente atua na gestão. É um prazer poder falar com todo o público do Funds Explorer. Foi um pouquinho mais de mim. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro em 2005, um grande banco de investimento. Boa parte dela fiquei focado em crédito privado, na mesa proprietária desse banco. Em 2011, eu saio para montar a área de Project Finance do banco. E em 2016, eu saio do banco. Já em 2017, reencontro o Bruno Licarião, que era sócio responsável pelo jurídico desse banco. A gente já trabalhava há bastante tempo junto. E a gente via naquele ambiente um mercado bastante diferente. A gente via a abertura do mercado como um todo. A XP tinha acabado de ser adquirida pelo Itaú, e o Pactual também vinha crescendo bastante dentro da plataforma de investimento deles. E com isso a gente teve uma oportunidade muito interessante de abertura de mercado para algo que antes ficava restrito. Então a gente via aí o crescimento do crédito privado como natural, né, já acontecia em mercados mais desenvolvidos, e esse movimento das plataformas, na nossa leitura, iria replicar um pouco disso que a gente já via lá fora aqui para o mercado local, dando acesso aos investidores para aquilo que os bancos faziam e que até então ficava restrito, de certa forma, a empresas que eram listadas, as grandes empresas, as tradicionais emissoras ali, que são muito boas em termos de governança, de qualidade, de risco, mas que apresentam geralmente retornos, spreads muito apertados em relação ao título público, né? Perfeito. E Arthur, falando um pouquinho agora sobre o Access 11, né, que é o tema aqui da nossa live de hoje. Esse é um fundo que é tecnicamente novo, ele começou ali no segundo semestre de 2021. Então eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo a gente podem não conhecer também esse fundo. Algumas creio que já conheçam, mas algumas podem não conhecer também. Então, antes da gente falar um pouquinho mais do portfólio do fundo, da gente de fato se aprofundar ali nas características, eu queria que você me contasse um pouco sobre o que é o Access 11, qual é o perfil de risco e também um pouquinho mais sobre a taxa de retorno desse fundo. Bacana. O Axis 11 é um fundo de papel, né? A gente investe em ativos de renda fixa, não tem nenhum investimento em equity diretamente. Tem algumas operações em que a gente faz investimentos com perfil de investimento imobiliário, mas se for olhar o desenho do risco, é um risco de crédito, que é o que a gente sabe fazer bem. É, é um fundo que tem um perfil mid-grade, então a gente não vai investir nas operações tradicionais, que têm retornos muito apertados, naquelas que eu mencionei há pouco tempo, que eram os tradicionais emissores do mercado no passado. A gente vai buscar oportunidades novas, oportunidades que tenham um risco-retorno que a gente julgue bastante interessante, mas muito longe do que é o high yield, que recentemente até tiveram alguns casos no mercado, em especial em alguns segmentos, na questão de multipropriedades, a gente viu alguns problemas surgindo, a gente viu também em loteamento. Então a gente busca sempre estruturas que estejam ali garantidas, com uma estrutura de capital um pouco mais arrumada, empresas que tenham um histórico de performance. Então acho que com isso a gente consegue um risco-retorno bastante interessante.
Hoje, a carteira tem papéis ali que geram um retorno, em IPCA por volta de IPCA mais 10 e em CDI por volta de CDI mais 5, né. Então a gente tem um retorno que é bastante atraente, principalmente se a gente pensar num ambiente de isenção, porque esses papéis dentro do fundo imobiliário ainda são isentos, e no ambiente, como a gente vai falar em breve aí, de taxas de juros muito altas, né. Perfeito. E Arthur, dando um passo um pouco para trás, antes da gente falar também sobre a composição, né, que seria a minha próxima pergunta agora, mas tem um ponto que eu acho importante a gente voltar um pouquinho atrás, que você disse que é um fundo de papel. Então, muitas das pessoas que acompanham aqui o Funds Explorer já devem saber o que é um fundo de papel, mas sempre tem pessoas aqui que também estão conhecendo um pouco mais sobre esse universo agora e podem não saber. Então, voltando um pouquinho atrás, se você puder, eu gostaria que você explicasse também para o nosso público o que é um fundo de papel. Uhum. A gente segmenta os fundos em algumas classes, né, tem um fundo de tijolo, que é aquele fundo que compra ativos imobiliários, então ele tem a parte do equity, das ações do ativo imobiliário, ele ganha a valorização do ativo, perde se houver uma depreciação do ativo, e ele busca renda via aluguel daquele ativo, né, e aí dentro disso tem diversos segmentos, o logístico, o residencial e por aí vai. E a gente tem o que a gente chama de fundo de papel, que são os fundos focados em crédito. Então a gente financia todos esses tipos de projeto. A gente não é proprietário do ativo, a gente não ganha com a valorização do ativo, a gente busca a remuneração em cima daquele crédito com aquela contraparte com um lastro imobiliário. Perfeito. E agora falando então, né, o assunto que eu venho rolando desde o começo do vídeo, que é de fato a composição aí do fundo. Eu estava olhando um pouquinho aqui antes da gente começar a conversar, o relatório gerencial de vocês, que inclusive eu sempre recomendo, vou bater essa tecla de novo. Se você que está assistindo a gente quer investir em um fundo, procure o relatório gerencial, porque é uma ótima forma de você conhecer um pouquinho mais, afinal, você vai estar lendo ali o que a gestora está falando sobre esse ativo. Então, tem informações muito importantes, sempre olhem os relatórios gerenciais. E falando um pouco sobre o relatório gerencial aí do Access 11, eu vi ali que na composição do fundo, vocês falam que o fundo, então, tem renda fixa e tem ali uma categoria de ativos-alvo também. Então, eu queria que você explicasse para a gente aqui um pouquinho o que são esses ativos-alvo, quais são os segmentos e até um pouco sobre a distribuição geográfica desses ativos também. Uhum. O que a gente chama de ativos-alvo é tudo aquilo relacionado ao ambiente imobiliário e o resto basicamente é caixa, né? Então, o que a gente chama de renda fixa são fundos que estão ali aplicando caixa e o restante eles estão subsegmentados em diversos segmentos do setor imobiliário, inclusive outros setores que permitem lastro para CRI. Então, a gente tem investimentos, por exemplo, no segmento de energia, mas que a gente conseguiu fazer uma missão muito bacana de um CRI, que eu tenho garantia fora do projeto, além de um arcabouço todo de estrutura, de infraestrutura, que é um risco diferente, um risco complementar, que permite a gente ter uma pulverização em termos de alocação e riscos dentro do fundo, né. Perfeito. E falando um pouquinho agora também de estratégias de vocês da Axis, eu queria que você contasse um pouquinho sobre as estratégias que vocês têm hoje para gerar bons resultados aí para os cotistas do fundo, então que você trouxesse um pouquinho mais sobre esse lado de vocês em relação ao fundo para os possíveis cotistas que podem estar aqui assistindo a gente também. Um dos principais focos que nós temos é a originação própria. A gente entende que as operações, enquanto originadas por terceiros, muitas vezes elas vêm com alguns vieses, né. Então, se eu tenho o objetivo único exclusivo de conseguir um mandato para depois emitir um papel que um terceiro vai carregar, muitas vezes para conseguir um mandato eu ofereço as piores garantias, com um prazo mais longo, com uma taxa menor, e eu monto uma estrutura toda com a assunção que o mercado vai estar tomador daquele tipo de papel. Já quando a gente estrutura, a gente olha com outro olhar, a gente olha com o olhar de quem vai carregar aquele risco ao longo de todo o período. Então a gente busca muito alinhamento de interesses com o empreendedor. Então, um dos pontos principais na nossa análise é quão eh, interessado aquele credor, aquela contraparte, ela está em nos pagar, né. No cenário de estresse, e estresses acontecem, né, a gente já tivemos muitos desde a fundação da Exis, eu acho que começamos a gestora no meio do Covid, que foi um evento super desafiador para todo mundo, problemas acontecem, como é que eu lido com eles? E o empreendedor tem essa vocação
de lidar com os problemas, mas ele precisa estar muito incentivado a tomar as melhores atitudes para o nosso lado como credor, né. Então acho que a forma nossa principal de atuação, de geração de alfa é o que a gente chama de beber água limpa, né, a gente ir lá, buscar na fonte, entender a operação como um todo, entender quais são os interesses do empreendedor e buscar uma estrutura em que mitigue os riscos daquela operação, de repente trazendo riscos descorrelacionados, uma coisa que, entendendo o empreendedor, muitas vezes a gente vê que eles têm muitos ativos. No mundo imobiliário, é normal que os empreendedores tenham ativos imobiliários que não envolvendo aquele projeto em específico que a gente está financiando, e muitas vezes eles têm interesse em trazer essas garantias para buscar condições melhores no próprio financiamento. Então, é uma maneira de ganha-ganha que a gente encontra e, geralmente, acessando direto é a melhor forma da gente buscar esse risco-retorno mais mitigado. Perfeito. E falando agora um pouquinho mais do aspecto macroeconômico e também entendendo um pouco sobre as perspectivas, as expectativas de vocês para o mercado imobiliário, a gente sabe que hoje a gente vive aqui um cenário de taxa Selic a 10,5% ao ano, uma inflação que continua acima da meta do Banco Central. Então, se a gente olhar ali para o Boletim Focus, né, que é divulgado toda semana para o Banco Central, as expectativas também para o final do ano seguem acima da meta. Então, olhando para esse cenário, quais são as expectativas que vocês têm aí na Axis hoje para o mercado imobiliário brasileiro? Falando um pouquinho dos indexadores, o fundo hoje está cerca de 50% em IPCA+, e 50% em CDI+. Como você falou, os 2 têm sofrido pressão de de aumento, né, tanto do CDI quanto da inflação, o que é muito positivo para o investidor. Então os investidores com isso teriam aí um retorno total maior, caso esse cenário venha a ocorrer, e no final tudo isso isento. Um ponto que eu chamo muita atenção é que os juros no Brasil, como você bem mencionou, são muito altos. E você tem um imposto mínimo na renda fixa de 15%. Na hora que você faz 15% de isenção em cima de 10%, fazendo uma conta muito simples aqui, eu já tenho 1,5 de retorno adicional garantido pela isenção que o FII traz. Tirando que a gente tem um spread de risco, como eu mencionei anteriormente, de 5% em média na nossa carteira, que daria ali mais 0,75. Então estou falando de 2,25 de retorno adicional só pela isenção que o fundo imobiliário traz. Então é um ambiente de juros alto, dentro de um mundo em que você está falando de isenção, você tem um retorno adicional que é muito importante e que o investidor deveria olhar com bastante carinho. Eh, Falando do impacto disso dentro do mundo imobiliário, certamente isso dificulta muito o crescimento, de novos projetos, o surgimento de novas operações. Então, quanto menor a taxa de juros, maior o número de projetos que se viabilizam, né. Então, uma coisa que a gente faz com muita atenção é escolher quais são os projetos que são viáveis mesmo diante de uma taxa de juros maior. Mas a boa notícia que a gente tem é que boa parte dos projetos hoje se financiam até mais caro, né. Claro que a gente tem linhas subsidiadas, plano empresário, por exemplo, tem algumas, alternativas de funding, né, de recursos que os empreendedores acessam, que é muito mais barato, mas o que a gente vê na maioria dos projetos brasileiros, quando você sai um pouquinho ali das grandes empresas, que muitos deles usam recursos até de terceiros, né, então o que a gente chama de SCPistas, o Family and Friends, eles chamam ali um grupo de empreendedores, de investidores que alocam dentro daquele projeto para que ele tenha ali capacidade financeira para desenvolver tudo aquilo que ele planejou, e o retorno que ele busca para esses outros investidores é muito maior do que o retorno que a gente busca no mercado de capitais. Então, mesmo a taxa de juros sendo elevada, ela ainda fica muito mais barato do que o retorno que geralmente esses projetos já trazem para os investidores que co-investem com o empreendedor original, né, que é o quem detém o conhecimento do setor imobiliário. Perfeito. Então a gente pode dizer quase que investir nesses fundos de papel, né, nesse momento, como é a característica aí do Access 11, é uma forma de até proteger um pouco o patrimônio, olhando para esse cenário, certo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma excelente forma. Como eu falei, você traz uma série de conjunções de fatores favoráveis. O setor de real estate, o setor imobiliário, é um setor muito forte da economia brasileira. Tem ativos reais, então nos permite ter garantias, ter algum colateral, alguma forma da gente, num eventual estresse que venha a ocorrer na economia, ter o nosso capital
retornando. Então acho que é um setor que é testado, é seguro, já é um dos grandes pontos de investimento da economia brasileira há muito tempo, né. Eu acho que o investidor está muito habituado a investir nesse segmento. O ambiente de juros alto faz com que a gente tenha retornos importantes dentro do ambiente de papel, e a isenção acho que é a cereja do bolo, em que faz com que essa conjuntura toda seja, bastante especial no momento. Perfeito. E agora falando um pouquinho de proventos, né, os dividendos, que é uma coisa que sempre que a gente está falando de fundos, se eu não trago esse assunto aqui na live, alguém vai deixar um comentário falando que eu deveria ter falado sobre isso. Então, falando um pouquinho, né, sobre esses proventos, vocês anunciaram então ali uma distribuição de dividendos por cota referente a junho, ali na casa dos 12 centavos então por cota. E quando a gente olha para o rendimento acumulado dos últimos meses, né, dos últimos 12 meses, a gente tem ali mais de 11%. Então, um número bastante interessante. Queria que você contasse um pouquinho sobre como vocês enxergam essa distribuição dos dividendos, se isso também é uma forma ali, uma das estratégias do fundo, olhando para a geração de valor para os investidores. Então, como vocês enxergam esse cenário? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a distribuição dos proventos é a melhor forma de remuneração para esses investidores, né, que buscam uma renda, como falei, isenta. A gente tem um histórico que vem numa crescente. No último mês a gente distribuiu 0,12, no mês anterior a gente distribuiu 8 centavos, e basicamente é porque a gente tem uma carteira que cresceu bastante. No último ano a gente tinha uma carteira de 26 milhões de reais de investimento, isso cresceu ao longo do último ano para 54 milhões de reais, e permitiu que a gente diversificasse bastante o portfólio, mas várias dessas operações ainda estavam num período de carência do principal. O que significa isso? A gente falou de parte do investimento que é em IPCA mais, né, inflação mais. Essa parte de inflação, a variação monetária, ela só é recebida pelo fundo para poder ser distribuída no momento dos proventos, no momento em que eu tenho a amortização do principal, que eu tenho parte do dinheiro original do principal voltando. Enquanto isso, eu só recebo o diferencial de spread, aquele retorno em cima da inflação que eu tenho sobre as operações realizadas. E o fim desse período de carência de algumas operações fez com que a gente pudesse distribuir mais. Então, no último mês, como você bem mencionou, foram 12 centavos, e a gente ainda fez uma reserva de mais 2 centavos para meses futuros. Eh, Nossa expectativa é positiva, que o fundo, a partir de agora, tenha até um nível de rendimento superior ao que ele apresentou no passado, justamente pela volta, dessa variação monetária que ficou acumulada em determinadas operações. Perfeito. E agora olhando um pouquinho para frente, né, você já falou um pouquinho aí das perspectivas para esses proventos, mas quando a gente fala olha para o geral, né, quando a gente pensa no futuro, eu sempre gosto de terminar a entrevista pedindo quase um spoiler aqui, então eu queria pedir para você me contar um pouquinho sobre quais são os próximos passos, o que você puder falar, obviamente, eu sei que algumas coisas ainda você não pode falar, mas queria que você me contasse um pouco sobre os próximos passos, então, para o Access 11. A gente está no período de oferta do fundo, né, a gente está no meio da quarta oferta do fundo. Posso entrar em muitos detalhes, como você bem mencionou, mas a ideia do fundo é justamente crescer para que a gente continue esse trabalho de diversificar portfólio, aumentar a capacidade de originação própria. Então, as melhores garantias, as melhores soluções que a gente encontra para cada operação, elas vêm quando você consegue resolver a vida do empreendedor, né. Todo empreendedor quer uma solução, e na hora que você apresenta essa solução, ele está disposto a entregar o que ele tem de melhor dentro do portfólio dele em termos de garantias. E a gente vê essa sinergia. Então, o nosso objetivo maior é crescer, que ao crescer a gente consegue ali, atender o que o empreendedor precisa, a gente consegue diversificar nossa carteira, e é o trabalho que a gente está desenvolvendo aí nessa quarta oferta. Perfeito. Arthur, muito obrigada pelo papo. O nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, então nossa entrevista já está chegando ao final. Mas eu quero te agradecer pela participação, já deixar o convite também para outras oportunidades para que vocês voltem, contem mais. Eu sei que vocês têm um portfólio também diverso, que tem outros ativos, então voltem para contar um pouquinho mais sobre esses ativos e também sobre os próximos passos para o Access 11. E agora, aqui no finalzinho, quero deixar um espaço também para que você possa agradecer aqui nossa audiência, as pessoas que acompanharam e contar um pouquinho sobre como as pessoas podem conhecer mais sobre vocês, conhecer mais sobre o fundo também, ter mais contato aí no dia a dia com o trabalho que vocês fazem. Giovana, primeiro, muito obrigado pelo espaço, é um prazer falar com, eh,
todos os leitores, todas as pessoas que assistem o Fundos Explorer, acompanham diariamente os nossos fundos pelo próprio site, então é bem bacana aí a forma com que vocês interagem e ensinam o público mais sobre esse segmento. Sim, a gente tem diversos fundos em diferentes segmentos, não só no imobiliário, mas dentro do agro, infraestrutura, ativos abertos também, fundos fechados ali, com níveis de retorno, risco-retorno menor, risco de retorno maior, então acho que tem todo um portfólio dentro do mundo de crédito, vai ser um prazer falar sobre isso no futuro. E contato com a Axis, a gente tem o nosso site, que é o axis.com.br, além de acesso a diferentes mídias, a gente tem o nosso LinkedIn, a gente tem o Instagram, onde que as pessoas podem entrar em contato conosco também. Sempre também pela chave ri@axis.com.br, a gente consegue passar qualquer tipo de informação, sanar qualquer tipo de dúvida que eles tenham. Perfeito. Arthur, então, novamente, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Volte sempre que estaremos aqui sempre disponíveis para conversar e para receber vocês aqui. O prazer foi grande. Obrigado, Giovana. Perfeito. E agora também quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui, que chegaram até o final dessa entrevista com a gente. Muito obrigada pela participação e pela companhia em mais uma live, em mais uma entrevista aqui do Funds Explorer. Como falei no começo do vídeo, caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, se inscrevam, enviem esse vídeo também para alguém que possa gostar, às vezes alguém que está começando a investir também em fundos e que pode se interessar por esse conteúdo. Comentem aqui embaixo quais são os próximos temas, os próximos assuntos que vocês querem que a gente traga aqui para vocês, porque nós estamos sempre de olho nos comentários e, por fim, também curtam esse vídeo, que isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada pela companhia e eu vejo vocês aqui na nossa próxima live do Funds Explorer. Tchau, tchau!